Olá pessoal, vamos dar início aqui à apresentação de mais um produto. Esse amplificador aqui é do abençoado do meu irmão. Como você pode ver, ele está um pouquinho destruído. Meu irmão nunca foi muito zeloso com as coisas dele, mas eu vou contar um pouco da história desse amplificador. Esse amplificador ele tinha um golzinho, um kit Fanatic da Fosgate, que era alimentado por esse amplificador, um kit 2 vias, 6 polegadas. Ele usou por muito tempo, aí tirou uma época do carro, e como ele mora na praia, ficou muito tempo guardado, ele começou a descascar o amplificador e corrosão por baixo da tinta pó, né? E ele não usou, e agora ele foi reativar o amplificador e o amplificador entrou em curto. Tá dando proteção. Ele me pediu para dar uma olhada, mas eu vou aproveitar para fazer o review do amplificador nas circunstâncias que ele está. Certo? Esse amplificador da JVC é uma série bem conhecida por parte da galera que curte aí o som interno automotivo. É o Classe A, o vulgo Classe A da JVC. É um amplificador de 300 watts RMS. Ele dá 2 canais de 150 a 4 ohms. Quer dizer, é um amplificador com uma boa força para kit componente. Ele tem uma assinatura que privilegia a parte de médio e médio grave. É um amplificador com bom detalhamento, mas do agudo um pouco ruim, muito granulado, com muita sujeira. Mas isso não é demérito nele, se você vai utilizar em alguns tipos de kit, ou se você for utilizar diretamente no médio grave. E seria a melhor utilização, no sistema 3 vias, ele no médio grave. Ele também é um bom amplificador para sub, se quiser colocar para sub, pode ficar à vontade. Ele já chegou para mim sem a tampa de proteção, certo? Ele perdeu, Deus sabe onde. É uma das partes estéticas mais bonitas desse amplificador é a tampa. Se eu conseguir uma imagem eu vou colocar aí no vídeo. Eu já pré-desmontei algumas coisas para facilitar. Retirei aqui o radiador, que ele dá a impressão de um motor, né? Esse aplique é em plástico, dá um charme na frente desse amplificador. Mas é somente um aplique em aparentemente ABS, certo? Bem acabado, resistente, produto bem acabado. Aqui, como eu já disse, tem uma tampa de acrílico que permite que você tire o painel frontal dos crossovers. Ele tem um bus booster e um filtro de high pass ou low pass, somente filtro de high e low, certo? Ele recebe de 0,15 volts a 3 volts de entrada, e o high pass e low pass dele varia de 250 a 50 Hz. Vou retirar aqui, são injetados, você vê como muda de cor com o tempo, né? Ainda mais na circunstância que foi mal guardado, né? Guardar aqui no saquinho. Não é porque ele está surrado que a gente vai perder as peças dele, né? Verdade? A plaquetinha está em boas condições, é só uma sujeirinha, mas o alumínio não foi amassado nem nada. Está em condições. Mais uma peça, diferença de cor, original pro amarelado que está. Esse aqui provavelmente a gente vai lavar e ele melhore, 100% dificilmente ele volta, e geralmente isso aqui é de sol. Na parte frontal ele possui esses dois radiadores. Esse aqui ele é escovado, muito bonito, ele é preto fosco, com aquele detalhe em prata aqui e o escovado aqui. É um amplificador muito bonito por sinal. Vou dar uma viradinha aqui nele. Eu já desmontei a placa para facilitar e agilizar a placa de proteção de fundo, na verdade. Para agilizar o serviço,
fazer a retirada aqui da tampa. Número de série, originalzinho, boas condições. Aqui a gente já percebe, ó, marca de fumaça, quer dizer, alguma coisa entrou em curto. Eu acho que ele chegou a mandar, inclusive para um técnico olhar e tentar reparar, mas esses amplificadores eles são ruins de peça. Eles compartilham alguma tecnologia diferente no classe A que o pessoal não consegue consertar a contento. Em relação à peça de eletrônica, hoje em dia o acesso a peças fora está muito fácil. Eu não vejo motivo por eles não consertarem. De antemão aqui já vejo aqui que foi feito um jump externamente, e aqui tem um queimado, um curto na fonte. Os FETs de fonte aparentemente não tem nenhum queimado, nunca foram trocados. Ele tem todos os que eu já vi, esses pré-excitadores aqui C247, dessas duas referências, eu acho que é quem faz o classe A. Geralmente ele vem sempre assim com a solda cozinhada. É uma das primeiras coisas que eu vou olhar quando proceder a desmontagem. As placas invertidas eu não gosto muito, porque você não consegue visualizar o estado dos componentes, né? Você sempre vai ter aquela dúvida sobre como está verdadeiramente os componentes de placa, né? Você só consegue ver parte das soldas. Ele tem entrada RCA e entrada alta, o conector dele veio nessa gambiarra aqui, ó. O pessoal corta curto demais, acaba inviabilizando. Depois eu vou ver se eu consigo achar fios novos para refazer essa entrada original. Se ele tivesse mais vontade de consertar, eu queria até mandar para jateamento essa carcaça e tentar fazer a pintura pó novamente, pelo menos para ele voltar a ter umas condições menos feias, visto essa corrosão da própria carcaça, né? Chapas com isolador, para reforço. Quase solto. A parte de serigrafia dele encontra até com um bom acabamento. A oxidação que deu foi somente por baixo da pintura. O pintura pó do chapeado está em condições muito boas, por sinal. Em boas condições. Tem tudo para ter uma restauração e ficar com um bom acabamento, né? Verificar aqui. Escolou. Placa. Soltar o conector aqui da alimentação.
dados do fabricante: risco de choque, alta voltagem. Internamente você vê, ó, que o alumínio dele está em boas condições, o silicone está em ótimas condições, não foi arrancado e realmente não tinha sido mexido, ainda estava original. A primeira descolagem, tem nem marca de uma descolagem anterior, certo? Isso aqui é um LED de iluminação que fica aqui na frente, é o que dá o charme do aparelho, certo? Quando ele estiver pronto, talvez eu faça um vídeo ele ali na bancada para vocês. Reservar ele aqui do lado. E vamos dar uma verificada na placa. Esse conector aqui ele destaca, mas nesse momento não vou mexer nele não, manter ele aqui. FETs. Aqui são os FETs da fonte, FETs de saída, FETs de saída. Até onde eu lembro, eu acho que ele é o mesmo FET do Fosgate. Vamos... não, na verdade é o FET dos Fosgates mais modernos. É o IRF 640 com o é tudo IRF 640. É o FET do Fosgate. Eu pensei que ele fosse ser complementar, certo? Mas ele é, aproveitando a mesma arquitetura, o Fosgate também utilizava essa arquitetura de FETs únicos, de forma invertida, né? Para fazer a saída. Interessante, um amplificador mais moderno que usa um circuito similar a um circuito antigo. A fonte é toda com IRFZ, o IRFZ 44A, muito conhecido aí do pessoal que curte amplificador automotivo. E uma coisa que se destaca, ele tem pouco espaço. Você pode ver aqui pelos capacitores que estão deitados, ele tem pouco espaço para capacitância. Aí eles investiram na capacitância de entrada. Tem capacitores da Shawa, não sei se se pronuncia assim, eu acho que são chineses ou coreanos. Temos dois de 2200 bypassado por um de 1000 micro na entrada. Temos capacitores de 50 volts também, do mesmo, aqui é Nippon Shenikon, pelo logotipo Nippon Shenikon. São 2200 por 50 volts, só são 4. Assim, eu acho uma capacitância baixa para a potência que ele trabalha. Os transistores que são os pré-excitadores são esses dois, aqueles que têm um aquecimento maior demonstrado lá. Depois eu vou retirar todos esses transistores para testar todos, visto que eles vêm balanceados em ganho. A resistência de fio de saída, a gente tende a trabalhar com ou resistência não indutiva. Geralmente a gente melhora a qualidade de saída trocando essas resistências que são indutivas. Elas alteram bastante o áudio de alta frequência. Os capacitores é uma mescla de Nippon Shenikon, regulador de tensão, 2 reguladores de 15 volts. E aqui começam os problemas. Esse tipo de encapsulamento é complicado você trabalhar melhoria, upgrade com ele. Você tem que usar adaptador ou senão fazer placas externas. Eu já falei em vários vídeos meus aí que eu detesto esse tipo de montagem em slot.
Isso aqui no Fosgate, você vê na grande maioria dos Fosgates, esse tipo de montagem por pré. Eu particularmente não gosto, apesar do que a parte de amplificação dele é toda discreta. E todo com componente discreto, nada de SMD, isso aí ajuda muito na manutenção. Problema sério de espaço para a questão da montagem de capacitor. O transformador dele é resinado. Parece ser resinado. Legal, evita espira solta, ruído. Fora isso, ele é siliconado na placa. Temos um Zobel de saída. Geralmente isso aqui é para limitar as altas frequências e melhorar a estabilidade de saída. A gente tem o Bucherot e o Zobel. Aqui eu estou vendo o capacitor e o resistor do Zobel. E o filtro Bucherot são essas duas indutâncias aqui. Esse termistor é provavelmente o circuito de proteção de temperatura dele. Esses dois diodos aqui fazem a retificação de corrente gerada pela fonte. Em termos de dimensionamento de fonte, para os 300 watts RMS dele está bem ok. A gente tem aqui 6 FETs para 300 watts. Esses FETs são próximos a 50 amperes, se eu me lembro bem. Quer dizer, eles trabalham, nessa fonte está trabalhando folgado. 6 transistores de saída, também está proporcional à potência que ele trabalha. Manifestadamente esse amplificador, com essa fonte, com essa quantidade de transistores, provavelmente ele deve dar mais que os 150 em 4 ohms, certo? Isso aí de antemão dá para dizer, porque geralmente com essa potência a gente encontrar no máximo com 4, ele já conseguiria fazer essa base de potência, tá certo? Se trabalha com 6, ele está trabalhando com dimensionamento a mais, provavelmente em decorrência do circuito Super A, que até onde eu sei, a classe A desse amplificador é somente no estágio de pré-amplificador. Ele não tem uma corrente quiescente alta. A corrente quiescente dele é igual a de um amplificador convencional classe AB. Mas mesmo assim, nessas condições, ele é um amplificador que esquenta muito. Mas como vocês viram na desmontagem, isso decorre não da potência consumida dele, em si, da questão da eficiência do transformador. Ele é um amplificador praticamente liso, de alma lisa. Ele é praticamente liso, chapa fina, aparentemente uma chapa de 6 milímetros, e ele é todo 6 milímetros. As únicas rugosidades e aletas dele são essa aqui, que é impedida a troca de calor dela porque tem aquele ABS que cobre, e esse aqui. Quer dizer, ele é um amplificador de 300 watts, mas que a massa de dissipação dele, o formato, não é muito eficiente. Provavelmente por isso ele esquenta bastante. Aqui, a corrente quiescente dele é próxima a 2 amperes, 1,8, 1,6. Quer dizer, não é um amplificador que consome muita potência. Ele é ruim de melhoria. Pronto, assim, primeira coisa, a parte de pré e ganho. Você trabalhar com esse tipo de encapsulamento aqui, ele praticamente inviabiliza, ou senão vai dar muito trabalho você fazer troca por componentes melhores. Esse JRC MJM 2068, as características dele depois eu vou dar uma olhadinha. Mas é muito complicado você achar bons componentes com esse encapsulamento para substituição. Em relação ao circuito, ele CFET, e ainda mais ser dos primeiros, antigos, eles realmente têm deficiência de resposta no agudo, ou ele fica muito velado, o pessoal corta bastante ele para que ele fique muito velado, ou ele granula um pouco, tem um pouco de instabilidade. Mas isso é uma questão meio de desenvolvimento do projeto. Hoje em dia a gente já vê na maioria dos amplificadores high-ends, não tem essa problemática tanto com a utilização do FET. Inclusive já montei até alguns protótipos com IRFP. Agora eu não lembro se foi o... Agora eu não lembro.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Bastantes. Mas aqui são os pequenos. Já montei algumas coisas com FET de saída, com um resultado no agudo bem melhor. Inclusive eu estou trabalhando no amplificador com um colega, um Fosgate 40, tentando trazer um pouco mais, já melhorar o agudo dele. A gente já fez muita modificação lá, assim, ele tem melhorado bastante, inclusive tem alguns componentes aqui ainda para ser montado. Mas é uma coisa ainda não terminada e não prontamente testada. Nesse caso aqui a gente teria esses limitantes de capacitância para trabalhar, bypass dos capacitores. Tem uma outra fontezinha aqui, fatalmente deve alimentar, complementar a fonte, um filtro PI, alguma coisa desse gênero. Como eu não baixei o esquema dele ainda, mas ele está no circuito da fonte principal. Um filtro PI é difícil a gente ver, mas geralmente é muito bom. Isso aqui tira muito ruído. Ele tem um indutor de entrada, uma filtragem razoável de entrada, uma filtragem de saída retificada e um filtro PI de saída. Isso aqui ajuda muito na questão da retirada de ruído. E inclusive porque no carro às vezes vários circuitos influenciam na saída. E o amplificador nada mais é do que um conversor de tensão, né? Ele converte uma tensão DC em um sinal alternado mediante a excitação alternada que vai entrar aqui nos RCAs. Tá certo, pessoal? Eu vou demorar um pouco a trabalhar nele novamente, porque eu tenho que desmontar muita coisa para testar, principalmente as saídas. E se precisar comprar, vou comprar fora na Mauser. Aí demora alguns meses para chegar. Tá bom? Agradeço aí quem puder dar aquele like, mete o dedo aí no botão, agradeço. Espero ter ajudado a galera a conhecer um pouco mais desse amplificador da JVC. Agradeço pelo tempo que vocês gastaram aqui escutando eu falar um pouco mais sobre essa parte. E de antemão seria isso. Muito obrigado.